então lá para as aulas 124 e 125 de vetores no plano e equação vetorial da reta, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho sobre vetores. Para que serve o vetor? Para nos ajudar a entender movimento de objetos, força, deslocamento e muitos outros conceitos que nós temos aí, tá bom? Mas aqui o essencial para nós é sabermos que o vetor, ele tem três características muito importantes. Primeiro, o comprimento, que é através do módulo que nós vamos trabalhar, direção e sentido, tá bom? Lembrando o seguinte, o módulo, né, vai depender do tamanho, depois eu vou mostrando para vocês, tá bom? Em relação à direção, a direção é vertical, horizontal, oblíqua. O sentido, para cima, para baixo, para direita, para esquerda, tá bom? Aí eu coloquei aqui para vocês a parte de notação, como é que nós vamos descrever um vetor. O vetor ele vai ser utilizado lá uma letra minúscula do nosso alfabeto, né? E aí qualquer letra para poder indicar isso, tá bom? Dentro aqui de um módulo ou não, tá bom? Pode ser que ele não esteja aí dentro do módulo, porque ele sai ali um módulo positivo, então não teria essa situação de estar sempre dentro do módulo. Mas, para você entender, esse é o comprimento desse seu vetor, tá bom? Aí nós vamos ver algumas definições aqui. O vetor ele pode ser simbolizado através de uma reta. Então, essa reta aqui ele vai estar sendo indicado num ponto de origem até uma extremidade por uma seta na ponta. Essa seta que vai indicar lá a sua direção e o seu sentido, tá bom? Neste caso aqui, a parte de direção está oblíqua, né? Mas ele pode estar na vertical, ó, vou colocar aqui para vocês, tá bom? Ele pode estar na vertical, ele pode estar na horizontal também, tá bom? Tendo aí essa seta nas pontas, com a letrinha minúscula, como eu disse para vocês, indicando aí se há um vetor, né? E a letra maiúscula para indicar, então, o seu ponto de origem à outra extremidade. Para que isso? Para que você entenda que você tem uma diferença. O seu vetor nada mais é que a diferença entre o seu ponto de extremidade ao seu ponto de origem, que no caso seria de B para A, tá bom? Muito bem. Aí nós temos aí as definições do que seria esse módulo. Esse módulo é o tamanho do vetor. Então, tem vetor que ele é menor, tem vetor que ele é maior, né? Vai depender da situação da reta que ele está indicando para você. Aí nós temos a direção, que é a posição, como eu disse para vocês, vertical, horizontal, oblíqua, e o sentido, né? Para onde ele está apontando, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Então, é essa definição que nós temos que ter em mente, tá bom? É quando os vetores são semelhantes. Quando eles tiverem módulo, sentido e direção iguais, tendo o mesmo valor, a mesma demonstração. Por exemplo, não posso dizer que o vetor vermelho é semelhante ao vetor azul. Por quê? Porque em relação ao sentido, perceba que eles estão indo para a direita, é o mesmo sentido. Em relação à direção, também é a mesma, que no caso seria horizontal, né? Mas a parte do módulo, o tamanho deles são diferentes. O vermelho é maior que o azul. Então, não posso dizer que esses vetores são semelhantes. Mas eu posso dizer, por exemplo, que o vetor vermelho, ele é sim semelhante ao roxo. Por quê? Porque eles têm o mesmo tamanho, ou seja, o mesmo módulo, eles estão no mesmo sentido, estão na mesma direção. Ou seja, os dois estão tendendo, são em direção à parte de horizontal e estão tendendo para a direita, né? Mas e entre o verde e o roxo? Entre o verde e o roxo, perceba aí que eles têm o mesmo módulo, tem sim o mesmo módulo. Eles estão na horizontal, então mesma direção. Porém, sentidos opostos. Um está indo para a direita e o outro está indo para a esquerda. Então, não posso dizer que são semelhantes, tá bom? Serão semelhantes os vetores que tiverem a mesma condição de módulo, sentido e direção. Então, para quê, né, professora? Para que que a gente pode trabalhar aí? Então, nós, até o momento, a gente estava trabalhando com grandezas escalares, que são grandezas que ficam perfeitamente definidas quando conhecemos o seu valor numérico correspondente. O que é isso? Massa, temperatura, tempo, são tudo valores que a gente tem trabalhado, né? E ela é muito visível para nós. Já as grandezas vetoriais também são grandezas. Mas aí, no caso, elas vão necessitar de valores numéricos
em relação à parte de unidade, né, de direção, de sentido. Então, aí nós vamos ter velocidade, deslocamento, força, aceleração, né, tudo que condiz com a física, tá bom? E também com a matemática, né. Então, olha só, coloquei aqui para vocês, né, a diferença. A grandeza escalar, que é o que você coloca ali na balança, você tem ali o valor numérico, né, bem expressado para você na balança. Já aqui tem uma pessoa fazendo força, né, puxando um balde cheio de lixo, tal, sei lá, né, que é a grandeza vetorial. Por quê? Porque ele está aplicando uma força. Mas ali para nós não aparece esse número, né, essa numeração para que a gente entenda que ali seja uma grandeza escalar. Então, por isso é uma situação vetorial, tá bom? Então, eu coloquei aqui algumas perguntas só para a gente rever, né? São grandezas vetoriais. Tempo, deslocamento e força? Não. Força, velocidade e aceleração? Tempo, temperatura e volume, temperatura, velocidade e volume, volume, deslocamento e massa, nós vamos ter aqui a parte, tudo que indica em relação à física, né? Que é a força, velocidade e aceleração, que no caso aqui para nós é a letra B, tá bom? Aí tem uma outra aqui que eu coloquei também, que é sobre grandeza vetorial, né? Uma grandeza vetorial fica perfeitamente definida quando dela se conhece o quê? Valor numérico, unidade, direção e sentido, né? Então, nós temos essas 4 situações aí que a gente tem que determinar para que ela seja uma grandeza vetorial. E no caso aqui seria a letra D, né? Vamos lá, nós vamos ver aqui a primeira regra do polígono, tá? Isso já pede logo no primeiro exercício da nossa apostila lá. Então, ele consiste em um método de arrumar os vetores de forma que a origem de um coincidida com a extremidade do outro. A professora, quem que é a origem, quem que é a extremidade? Nós vimos lá no primeiro slide. Então, olha só, nós temos aqui o nosso ponto de origem e a nossa extremidade, ó. Tá vendo? Aí o que que vai acontecer? Eles vão se juntar, né? Fazendo o juntar é o que a gente está falando, que é a soma dos vetores, né? E essa soma dos vetores trabalha com a nossa resultante, ele vai trazer alguma resultante para nós, tá bom? Então, ó, o nosso ponto de origem com a extremidade, ele vai se juntar aqui, ó, ao nosso ponto de origem e a extremidade, ó. Tá vendo? Então, eles se juntam e aí, neste caso, foi fechado ali, né, o nosso vetor aqui, trabalhando com um polígono, né, formando um polígono. Então, o que ele te dá, ele quer que você faça lá e conhecida como ponto de origem em relação à extremidade do outro. Então, a gente sempre vai fazer essas junções aqui, tá bom? Para quê? Para que a gente tenha, então, as resultantes, tá? Os vetores resultantes. Então, olha só. Observação, resultante nula. Isso pode acontecer? Claro que pode. Quando? Quando a soma, a resultante lá do nosso vetor, for igual a zero. E quando que ele vai ser igual a zero? Se arrumar os vetores no processo de regra do polígono, o resultado já for um polígono fechado, então, ó, é um polígono fechado, né? Ele pegou todas as nossas os nossos vetores aqui, organizou em relação à parte dos nossos polígonos e ele fechou ali. A resultante vai ser um vetor nulo. Isso vai acontecer quando ele for um polígono fechado. Outra situação que nós vamos ter também da resultante nula é quando nós temos aí a situação dos vetores coplanarem do mesmo módulo, formando os ângulos de 120 graus. Então, como assim, Pro? Tá vendo aqui, ó, que eles estão juntinhos, né? Eles têm um centro aqui, ó, né? Eles têm esse centro aqui. Só que eles fizeram de uma maneira que cada vetor ficou ali com a sua junção em 120 graus cada um.
Então, ele vai sim fazer o processo de fechamento em relação à parte da sua origem, né? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Sua origem, extremidade, origem, extremidade, origem e extremidade, ó. Certo? Então, isso aqui vai sim acontecer, né? Então, quando ele estiver, esses vetores estiverem desta maneira expressados, a gente vai ter uma resultante ou vetor de soma zero. Mas o que isso implica em termos físicos, né? O que isso implica em ser a resultante ali ser zero? O corpo está em equilíbrio, né? Se isso está acontecendo é porque o corpo está em equilíbrio, não há aceleração. Ou seja, os vetores aí acabam se anulando. Então, coloquei aqui um exemplo para vocês desse rapaz aqui. Isso aqui, vamos falar que isso aqui é uma caixa, né? Então, ele tá aí fazendo uma força aí para essa caixa, certo? Então, olha só. Eu posso ter alguns vetores aqui sendo trabalhados, né? Então, por exemplo, ele tá fazendo aqui, né, uma força com, né, a jogada de corpo e braços, então isso aqui é um vetor. Esse vetor eu vou chamar de Czinho, tá bom? Ó, esse vetor. Aí nós temos também um vetor que quando ele faz esse processo, ele empurra, né, a caixa aqui, então há um vetor também aqui embaixo, né, nós vamos chamar de D, esse vetorzinho de D aqui. E aí o que acontece? Essa caixa acaba se movendo, né? E ela se move para onde? Ela vai se mover, ele tá fazendo aqui esse esforço, né? E aí essa força, e aí ele tá jogando isso aqui para a direita. Então essa é o nosso vetor resultante, né? Mas nós não podemos esquecer que nós podemos ter uns vetores aqui, ó, para cima, uns vetores para baixo. Eu vou chamar esse aqui de B, tá bom? E esse aqui de A. Então, perceba aí que esse Rzinho, que é o vetor resultante de direção, horizontal, sentido para a direita, né? Tá tendo uma operação aí de vetores para que o resultado aconteça, né? Para que haja, então, aí uma força aplicada. Mas perceba que esse aqui, ó, por que a caixa se movimenta só para a direita, não para cima e não para baixo? Porque esses vetores aqui, ó, tanto esse vetor quanto esse vetor aqui, eles estão em sentidos opostos, um tá para cima, outro tá para baixo. De mesmo tamanho, vamos dizer que eles estão no mesmo tamanho aí, né? Então, o que acontece quando eles estão em sentidos opostos e mesmo tamanho? Eles se anulam. Então, eles se anulando, isso aqui, ó, não vai nem para cima e nem para baixo, né? Então, a resultante não tem nada a ver em relação a cima e baixo. Então, elas se anulam. Por isso que a gente acaba tendo uma resultante apenas para a direita aqui no caso, tá bom? Então, não podemos esquecer que esses vetores estão aí o tempo todo, né? E eles podem sim se anular, tá bom? Muito bem. Aí nós temos aqui ó, algumas operações, né? Para vetor. Então, nós vamos fazer aqui a operação de adição, né? Então, olha só. Vetores com sentido igual e mesma direção, nós vamos somar tranquilamente e ver qual que vai ser a nossa resultante. Então, nós temos aqui o vetor de 5 por 5, né? 5 mais 5, nós temos 10. Aplicamos essa força como Newton, né? Então, essa aqui é o nosso vetor resultante que nós temos lá, tá bom? A mesma coisa para o de baixo, né? Não importa se são menores, tá? Se a parte do módulo, se o vetor é menor que o outro, nós estamos somando, então não tem problema nenhum. Nós vamos somar aqui, lembrando que eles têm vetores com sentido igual e mesma direção, então nós podemos sim somá-los, tá bom? Então, 15 newtons, esse aqui foi o nosso vetor resultante, tá? Agora, nós temos a subtração, né? Dos vetores também. Então, com mesma direção e sentido oposto. Então, mesma direção, né? E sentidos opostos. Um tá indo para a direita, o outro tá indo para a esquerda, né? Então, são aqui de sentidos opostos. O que nós vamos fazer? Nós vamos aí subtrair, né?
e manter a direção e sentido daquele que tiver o módulo maior. Então, no caso aqui, nós podemos sim fazer a subtração, mas nós temos que manter este vetor, ó. Tá bom? Ó, o vetor de maior módulo. E aí nós vamos sim fazer essa subtração. Nós vamos manter a direção e o sentido dele, 3 menos 1, e aí então nós vamos ter duas unidades, no caso aqui ele deu 2 unidades, né? Então nós vamos determinar como 2 unidades, tá bom? Em relação a essa subtração. Aí falando um pouquinho das grandezas escalares, porque nós já tínhamos falado lá sobre as grandezas vetoriais, né? Então ele fala, são grandezas escalares, aquela que nós temos, né? Conseguimos observar bem a numeração dela. Tempo, deslocamento e força. Deslocamento e força não faz sentido estar em escalares, né? Força, velocidade e aceleração. Tempo, temperatura e massa. Temperatura, velocidade e volume. Massa, temperatura e força. Então, nós temos aqui que é a letra C, né? Tempo, temperatura e massa. Essa aqui é a nossa grandeza escalar, tá bom? Então, aí eu trouxe para vocês esse outro exemplo aqui, né? Nós temos aqui dois vetores, nós vamos observar o vetor vermelho, que é o B, o vetor B. Ele está ali na vertical, né? E em sentido, ele está para cima. Perceba aqui que eu trouxe outro exemplo para vocês de dois vetores que nós temos aqui, né? Então, nós temos o B e o A. Esse vetor B aqui é um vetor que ele está em direção vertical e sentido para cima. E o outro, que é o verde, né? Nós temos aí ele na horizontal e ele está para a direita. Então, como é que nós podemos calcular aqui? Ele fala que cada quadradinho tem uma unidade. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é fazer com que ele tenha lá o fechamento dele, né, no polígono, né, que é a regra do polígono que nós falamos. Então, olha só o que vai acontecer aqui. Vou até colocar em azul, certo? Então, nós temos aqui esse esses vetores, né, que nós utilizamos então a regra do polígono. E no que ele se formou? Ele se formou num triângulo retângulo. Então, quem que nós vamos usar para poder calcular isso aqui? Pitágoras. Bom, então, bora lá. Ele fala que cada quadradinho aí tem uma unidade, né? Então, o vermelho tem um, dois, três unidades. E o verde tem um, dois, três, quatro unidades. E o que nós vamos querer saber é exatamente esse vetor em Czinho aqui, tá bom? Então, vamos usar lá Pitágoras. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. E aí você vai fazer o processo de Pitágoras normalmente, ver quem que é a hipotenusa, quem são os catetos e ponto, tá bom? Aí esse aqui, ele está ao quadrado, né? Depois nós vamos tirar lá a raiz dele. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. E aí nós temos 9 mais 16. E aí nós temos o 25. Tirando então a raiz quadrada, nós temos então que o vetor Czinho vale 5 unidades, ok? Então, nós podemos sim trabalhar com Pitágoras, a partir do momento que a gente, trabalha com a regra do polígono. Então bora lá fazer os exercícios da apostila? E aí o primeiro exercício ele fala sobre efetuar geometricamente as operações indicadas. Como ele está falando sobre uma adição, então nós vamos poder trabalhar aqui essa situaçãozinha, ó. Vamos somar esses vetores, né? Lembrando lá da regra dos polígonos. Então, eu vou fazer aqui o vetor U, o vetor V, e no caso aí, a resultante, né? D. Então, que é o vetor U mais o vetor V.
Aí aqui nós temos a parte da subtração. Então nós vamos ter aqui o nosso vetorial U, vou colocar ele aqui porque ele está maiorzão, né, e aí nós vamos simplesmente subtrair o que nós temos ali, né, então, vou colocar até de outra corzinha aqui, o V, e aí o que nos sobra seria isso aqui, ó, certo? Então esse aqui eu vou chamar de Azinho, tá bom? Que é o que vou chamar de resultante, vai. A nossa resultante. E aí nós temos aqui o exercício C, que é 3 vezes esse U, a multiplicação entre eles. Então simples assim, ó, eu tenho o Uzinho aqui, né, tô colocando ele um pouquinho maior para vocês poderem observar, tá bom? E 3 lá, vou colocar aqui, indicar que é 3U essa minha situação da resultante, sempre lembrando o seguinte, ponto de origem e extremidade, né, então aí você vai com ponto de origem e a sua extremidade, bom? Aí nós temos uma soma aqui e ele já está no polígono, né. Então, ele estando dentro do polígono, a gente só vai colocar aqui a nossa resultante, né, vamos puxar, como ele já está dentro do polígono, né, tá tudo certinho aqui, a gente só puxa essa setinha para cá, para demonstrar, né, que foi feito então todas as nossas operações aqui, ó, de U, de V e de W. São os nossos vetoriais. Ele quer que você soma tudo isso aqui e considere que os vetores U, V, W e T têm início em P. Então, nós vamos olhar aí essa situação em P, né? Então, como é que nós vamos fazer isso aqui? Ai, professora, como é que a gente faz isso? Simples assim, vou fazer em vermelho, tá? Então, o P aqui, ó, ele tem duas condutas aqui, ó. Tá vendo? Ele tem o W e tem o U. Então, nós vamos somar aqui, ó, o W mais o U. Original, porque ele tá falando que tá em P, né. O outro também, ó. Aí nós vamos pegar o Pzinho lá, né, o nosso T e mais o Vzinho, certo? Então, através disso aqui, nós tivemos aí somas de U mais V mais W mais T, tudo pelo ponto P, ó, tá bom? Que foi o que ele pediu. Aí esse aqui que tem uma fraçãozinha aí, né, então nós vamos delimitar esse aqui também. Então nós vamos colocar lá assim, ó, o U, aí veja que ele tem o dobro, né, vou colocar aqui, ó, o U, aí ele tem o dobro, né, o dobro de U, ó, dobro de U, né. Aí lembre-se que ele está somando, se ele está somando, a gente tem que usar lá a regra do polígono, né. Então perfeito. Isso aqui tem que ser a nossa resultante, ó, né, o que ele quer. 2 vetor em U, mais o vetor de V em 2. Então, aonde como é que vai ser feito isso aqui? Isso aqui tem que ser fechado, ó, né. Lembra, tem as setas aqui. Quem que é esse nosso verdinho aqui? É o vetor V sobre 2. Feito o exercício, tá bom? Agora nós vamos lá no exercício 2. Ele fala lá assim, ó: sabendo-se que os pontos A, B e C satisfazem a relação de um vetor de AB que é igual ao dobro do vetor AC, o que podemos concluir? Então, olha só, temos um vetor, né? Se nós temos um vetor lá, nós temos uma origem e uma extremidade. Como é que nós podemos descrever isso? Nós podemos descrever como B, lembra? B menos o A, né? Nós vimos lá no comecinho o que estava acontecendo. E a mesma coisa de A a C, né? Um vetor de A a C. Então, nós temos duas vezes a nossa extremidade com a nossa origem em A, certo?
O que nós podemos concluir então? Então, o que eu vou fazer aqui, como o A é o que se repete aqui, eu vou colocar o C para ser isolado, tá bom? Então, vou colocar lá C é igual o A, que é positivo, né? Passar para lá positivo, mais o B, e vou fazer o processo de divisão em 2. Dividiu ele em 2, belezinha. Então, o C é o ponto médio de AB. Então, é isso que nós podemos concluir. O ponto C é o ponto médio de AB. Bom, desse vetorzinho que nós temos aí. Os pontos A, B e C são tais que C é o simétrico de A em relação a B. Escreva uma equação com vetores que descreva essa situação. Então, vamos fazer aqui que ele fala que o C é simétrico de A em relação ao B. Então, nós pegamos aí o vetor BC, né? E isso aqui vai ser a diferença do vetor BA. Ele é lá o ponto simétrico que ele pediu. Muito bem. O exercício 4 ele fala: encontre uma equação vetorial da reta que passa pelos pontos 5, 3, 2 e 1. Então é só fazer a diferença, né? Nós temos lá 5, 3, menos 2 e 1, que são os pontos vetoriais que nós temos, né? Então, muito bem. É equação vetorial. Então, 5 menos 2, 3, 3 menos 1, 2. Pronto. Aí, o que que ele deixa eu ver aqui. Encontre uma equação vetorial da reta que passa pelos pontos tal e tal. Belezinha. Então, o ponto que nós temos, nós podemos colocar lá 5 e 3, mais o 3 e o 2, que foi o que nós achamos. Bom, feito o nosso pontinho. E o exercício 5, que ele é um pouquinho mais trabalhoso. Dada a reta P 4 e 2 mais T 1 e 1, determine se os seguintes pontos pertencem à reta. Então, ótimo. Nós vamos ver aqui se existe valor de T que satisfaça as equações, tá bom? Então, bora lá. Nós vamos descrever da seguinte maneira, assim, ó. Nós temos lá XY, né? Lembrando que é sempre XY, né? E esse XY é o quê? Esse XY nós vamos ter lá 4 mais T. Nós estamos fazendo aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou mostrar aqui para vocês, ó. 4 e 2 mais T. Então, nós pegamos o X, né? E somamos com o T. E para o Y, nós vamos pegar o 2 com o T. Então, nós vamos pegar lá assim, ó. O 2 mais o T. Bom? Agora, então, nós vamos ver aí o X e substituir as situações que nós temos. Então, eu vou fazer assim, ó. Em relação ao X, nós temos quem? Nós temos o 4 mais T. E o seu X é zero, ó. Então, ele vai ser igual a zero. Então, eu vou colocar lá, T é igual a menos 4. E aí, nós vamos substituir isso no Y, né? Porque aqui nós temos um T, ó. Então, o Y vai ser igual a 2 mais o T. Portanto, Y é igual a 2 menos 4. Então, o nosso Y vai ser menos 2. Então, nós conseguimos entender o quê? Né? Que nós temos lá o zero, que é x, nós usamos o zero, né? Ó, usamos o zero. E para isso, quando a gente faz a substituição em t, nós temos o menos 2. Então, podemos dizer sim que o zero e o menos 2 pertence à reta. Bom, então pertence à reta. Agora nós vamos fazer o próximo do mesmo jeito. Vamos fazer lá x e y. Aí nós vamos ter lá o 4 mais o t, vamos fazer a substituição para o y e vamos fazer lá o que nós precisamos. Então, x, 4 mais t é igual ao seu x, que é 3, ó. Então, igual a 3. Então, t é igual a 3,
menos 4, portanto, t é igual a -1. Aí agora nós vamos fazer a substituição, ó, 2 mais t é igual a 2 menos 1. Então nós usamos o 3, belezinha, vamos ver se vai dar 2, e ele deu 1. Então nós podemos dizer aqui que não, esses 2 pontos não pertencem à reta, ó. Vamos ver o próximo. Do mesmo jeito, nós vamos fazer lá x e y, vamos determinar as equações, né, então nós temos lá 4 mais t para x, né, e aí nós temos o 2 mais t para o y, beleza. Então nós vamos fazer lá para x, né, x, nós temos 4 mais t, que é igual a 10, ó. Então nós já usamos o 10. Perfeito. Então nós temos t, 10 menos 4, nós temos 6. Ok, agora nós vamos fazer lá a substituição. Y é igual a 2 mais o t. A substituição ficou em 6 e tem que dar 8, né? 6 com 2, 8. Então, esses dois pontos pertencem à reta. Perfeito. E agora nós vamos, é o último esse, nós vamos para o último, então, fazendo a mesma coisa. X, Y, eu vou fazer direto aqui o x, né, que é 4 mais o t, que é igual ao seu x aqui, ó, que é igual a 8. Beleza. Então, t é igual a 8 menos 4. E 8 menos 4 dá 4. Fazendo a substituição em y, nós vamos ter 2 mais t tem que dar 4. Vamos ver se isso aqui vai dar 4. Não deu, ó. O ponto é 6. Então, portanto, não faz parte, ele não pertence à reta. Feito então aqui todos os nossos exercícios, faça a correção necessária, deixa a apostila em ordem aí, porque essa semana é o fechamento das notas da apostila 8, tá bom? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.